Olá meninos, tudo bem? Vamos aqui para mais uns assuntos de geometria, né? Então olha só, na última aula, no finalzinho da aula de correção, eu expliquei para vocês essas propriedades dos polígonos regulares. Lembra? Polígono regular é o polígono que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, chamado regular. Que propriedades são essas? São três, ó. Todo polígono regular, ele pode ser inscrito, ou seja, ser desenhado dentro da circunferência. Todo polígono regular pode ter uma circunferência desenhada dentro dele, sempre vai ter jeito. E terceiro é que o centro da circunferência de dentro e da de fora é o mesmo. Essas são as três propriedades de um polígono regular, isso sempre vai acontecer. Beleza, agora vamos entender o que é apótema, né? Na geometria, a definição de apótema é o segmento que une o centro do polígono regular ao ponto médio de qualquer um de seus lados. Então, eu saio do meiozinho do polígono regular e vou até na metade de um de seus lados, aquela distância é chamada de apótema. Uma informação interessante é que a medida do apótema é a medida do raio da circunferência que fica dentro dele. Então, olha só, tem um triângulo equilátero, né? Do centro até na metade do lado é exatamente o raio da bolinha que está dentro. Quadrado, do centro até na metade do lado, é exatamente o raio da bolinha que está dentro. Então, o apótema, ou eu posso falar que ele é o raio da circunferência inscrito, ou seja, que está dentro, ou eu posso falar que o apótema é a distância do centro do polígono até a metade de um de seus lados. Agora, o que a gente vai fazer aqui é as relações métricas, ou seja, fazer uma comparação matemática entre o lado e o apótema, dependendo do raio, mas não da circunferência de dentro, porque essa a gente sabe que ela é igual ao apótema. Eu quero analisar agora, descobrir o lado e o apótema em relação à circunferência externa, aquela grandona que fica de fora aqui, ó. Chamar o raio dela de R maiúsculo. Então vamos lá. Então aqui ele vai mostrar a matemática para ele descobrir de três polígonos: quadrado, triângulo e o hexágono regular, né, que são os três regulares. Primeiro quadrado, olha só. Ele desenhou aqui então a circunferência de fora e desenhou o quadrado lá dentro. O raio da circunferência é do centro até na bola. Então ele pegou, poderia pegar o que é raio, mas ele pegou esse aqui que é a diagonal, que ele também tocou na bola. Se observar, um triângulozinho desse que eu acabei de montar, ó, uma medida é o lado do quadrado, ele chamou de L4, porque o quadrado tem 4 lados, ó, ele até disse aqui em cima que ele ia fazer o seguinte, ó, ele ia chamar de LN, medida do lado da figura que tem N lados, e a N é a medida do apótema quando ela tem N lados. Então, no lugar do N ele põe um tanto de lado, por isso que ele chamou de L4. Então, aqui eu tenho o lado e aqui eu tenho os dois raios. Qual a relação matemática entre lado e raio? Se eu ver a figura, é um triângulo retângulo, que dá para usar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado, que é L4, é igual ao quadrado dos dois catetos, que é R e R. Somando os dois R, somando o R quadrado mais R quadrado dá 2R quadrado. Pegando o quadrado aqui, passando raiz, ficou raiz de 2R ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, sai para fora. Encontrei o valor do lado, dependendo do raio. Agora é hora de encontrar o apótema, dependendo do raio. Então, ele desenhou aqui de novo e percebeu o seguinte, ó. Como o apótema, pela definição, é a distância do centro até a metade do lado, então quer dizer que aqui eu tenho um apótema, aqui eu tenho metade do lado, ó, L4 sobre 2, e aqui eu tenho raio. Então, o segmento aqui que ele chamou de OM, que é o que eu estou procurando, ele nada mais é do que o segmento AB dividido por 2. Então, o meu apótema aqui, ele veio daqui até aqui. Então, o segmento OM, que é o apótema, ele nada mais é do que a distância de A até B dividida por 2. Como a distância de A até B vale L4, então L4 dividido por 2 vai me dar o apótema do quadrado. Um outro jeito mais complicado de fazer isso, para descobrir esse apótema aqui,
era a gente fazer semelhança de triângulo, mas como ainda vou ensinar semelhança, então a gente vai ficar com essa informação como verdadeira. Depois, quando eu explicar a semelhança, a gente vai chegar na conclusão que realmente essa medida A4 ela é a metade disso aqui, né? Como ele já informou. Agora, tá, mas eu encontrei o apótema dependendo do lado do L4. O apótema é L4 sobre 2. Aí tem dois jeitos de eu descobrir esse apótema agora. Um era usar o teorema de Pitágoras, foi o que ele fez aqui. Ó, ele pegou esse triângulozinho menor, raio ao quadrado, que é o maior lado do triângulo, é igual a apótema ao quadrado, mais essa medidazinha aqui, que é o metade do lado ao quadrado. Desenvolveu o teorema, chegou nessa forma. Ou, se eu já sei essa comparação aqui, né, que a gente já tomou aqui como afirmação verdadeira, que o apótema é metade do lado, como eu já sei que o L4, que eu encontrei aqui, ó, ele vale R sobre 2, então é só pegar R sobre 2 e dividir por 2. Aí vira a mesma forma do apótema. Então, pessoal, olha esse cálculo aqui, mas não apavore. Se não entendeu, olhe de novo. Mas o principal é anotar a formulazinha. Então, o que eu ia descobrir do quadrado? Que o lado dele é R raiz de 2. Então, anota isso. Isso é mais importante, é o resultado. E o apótema é R raiz de 2 sobre 2. Aí aqui o hexágono regular ele faz a mesma coisa. Vai mostrar os cálculos tudinho pra gente entender. A primeira coisa que ele fez no hexágono, ele queria provar que esse triângulozinho aqui é equilátero. Ó, eu sei que do centro até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio. Se essa medida aqui também for o raio, o triângulo tem três lados iguais, logo o ângulo de dentro dele é 60 graus. Que é o triângulo equilátero, os três ângulos é 60. Então, o que ele fez aqui? Ó, primeira coisa, ele sabe que esse ângulo aqui interno, ele vale 60 graus. Por quê? Porque eu tenho, se eu desenhar aqui na minha figura aqui, eu vou ter o hexágono irregular. Para mim saber o valor do ângulo interno, a gente viu aqui para trás na formulazinha, ó. Aqui, ó. Ângulo interno, ela tá aqui, ó. A fórmula do ângulo interno é essa, e do ângulo externo é essa. Dividir 360 para n. Então, o que eu teria que fazer aqui? Descobrir o valor do ângulo interno da figura, né? Ou descobrir o valor do ângulo externo. Então, beleza. E lembrando que o ângulo interno mais o externo dá 180. Então, olha só a conclusão dele. Ele calculou o ângulo externo, que é 360 dividido pelo número de lado, que é 6, deu 60. Se o ângulo externo é 60, o ângulo interno da figura aqui, que de dentro aqui, ele vai valer 180, né? Não, os dois da 180 vai valer 120. Como eu fiz um triângulo aqui, dividi esse ângulo interno de 120 no meio, então esse ângulozinho que sobrou aqui é 60, esse é 60, e o ângulo aqui de dentro aqui, que sobrou aqui também é 60, logo o triângulo é equilátero. Outro jeito de descobrir, ele fez o seguinte, para descobrir ele já sabe que o A ao B, que é esse ângulo de O até B, é 60 graus. Ele deu essa informação aqui. Aí, então, se eu tenho esse ângulo aqui que é 60, e o meu triângulo tem dois lados iguais, no mínimo ele é isósceles. Todo triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais, que eu não sei qual é o valor. Então, olha o que ele fez. Ele pegou 180, que é o valor de todos os ângulos dentro de um triângulo, subtraiu 60, que é esse ângulozinho de baixo, sobrou 120. Como cada ângulo, o ângulo OAB e o ângulo OBA é igual, porque o triângulo é isósceles, então ele dividiu 120 por 2, deu 60. Então, os três ângulos valem 60, também prova que o triângulo é equilátero. E a vantagem do triângulo equilátero é que o raio é igual ao lado, né? Ou seja, os três medidas é tudo o mesmo tamanho. Então, ele concluiu aqui que o lado é igual ao raio. Agora, para ele encontrar o apótema, ele usou novamente o teorema de Pitágoras. Ó. Ele sabe que o apótema é do centro até a metade da figura aqui.
Então, ele quer saber o A6, ele sabe que esse pedacinho aqui é o raio sobre 2, aqui é o raio. Ele aplica aqui o teorema de Pitágoras, ó. Lembrando que a hipotenusa aqui no caso é o R. Aplica o teorema e isola o valor de A6 e vai encontrar essa fórmula matemática. Então, esse é o apótemo de um equilátero, de um hexágono, né? Então, a gente já tem o apótema de um hexágono e o lado de um hexágono. A gente tem o apótema de um quadrado e o lado de um quadrado. Só falta do triângulo equilátero. Então, desenhou o triângulo. Se ele é equilátero, todos os ângulos 60 graus. Aí ele usou uma relaçãozinha que vocês aprenderam no nono ano e vamos discutir de novo ela no segundo ano, que é a lei dos senos, que fala que se eu pegar o lado do triângulo e dividir pelo seno do ângulo aqui, que é 60, isso é o dobro do raio da circunferência circunscrita. Então isso aqui é uma lei, é desse jeito a forma. Então o que foi fazer foi só pegar o seno de 60 e passar multiplicando. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu corto 2 com 2, sobrou R raiz de 3. Então esse é o valor do lado. E para encontrar o apótemo, a gente vai também aproveitar aqui uma informação que ele já deu aqui direto. Ele falou que no triângulo ABC equilátero, o quadrilátero convexo BDCO, ou seja, BDCO, ele é um losango. Quando ele diz que é um losango, isso é bom. Porque o losango ele é o seguinte, ele tem os quatro lados tudo igual e as diagonais se cruzam formando 90 graus e divide cada segmento aqui no meio. Então, o apótemo é de O até M. Mas essa distância de O até M é igual de M até D, porque foi dividido no meio. Então, de O até M é de O até D dividido por 2. Mas de O até D é o raio. Então, o raio dividido por 2. Esse é o apótemo de um triângulo equilátero. Tá, então, por hora vamos ficar aqui nessas formulazinhas. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos ver aqui. Então, olha só, vamos pegar essas duas perguntinhas como exemplo. Ó. Primeira pergunta. Qual a altura do triângulo regular inscrito num círculo de raio igual a 2 centímetros? Esse triângulo regular que ele falou é o triângulo equilátero lá, né? Os três lados iguais. Eu quero saber a altura dele quando o raio mede 2 centímetros. O que eu acabei de aprender do triângulo regular aqui? Vou voltar aqui para outra imagem. Aqui. Acabei de aprender aqui no triângulo que o lado dele é o raio vezes a raiz de 3 e o apótema dele é o raio dividido por 2. O que o exercício acabou de perguntar pra gente? Ele perguntou pra gente qual é a altura de um triângulo escrito num círculo de raio igual a 2. Então ele me deu o raio da circunferência de fora e eu quero saber a altura. Então vamos resolver aqui. O primeiro passo é eu desenhar a circunferência de fora e o triângulo lá dentro. E eu quero saber a altura do triângulo todinho. Eu sei que parte dessa altura é o raio, que já é 2, ele me disse. E o restante dela é o apótemo. Então a altura é o raio mais o apótemo. O raio eu já sei que é 2. E quem é o apótemo? Pela formulazinha que a gente acabou de ver, o apótemo é de um triângulo regular. É só pegar o raio e dividir por 2. Então, pegar o raio, que é 2 por 2 dá 1. Então a altura é 2 mais 1, que vai dar 3. Simples, terminou, respondi o que ele pediu. A questão 17, então seria essa letra B. Questão 17, ele falou que o perímetro de um hexágono regular inscrito num círculo, ou seja, o hexágono dentro do círculo, o perímetro é 12. Quanto mede o apótemo do triângulo regular inscrito no mesmo círculo? Então ele me deu o perímetro e quer saber o apótemo. Então beleza, o que o perímetro me ajuda? Vamos ver a questão 17, ó. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Se eu somar todos os lados, eu tenho um perímetro. Então, a letra que a gente representa o perímetro é o 2P. A gente aprendeu isso aqui no mesmo livro, lá atrás, quando ele fala de perímetro. Ó. Aqui, ó. Perímetro 2P, a formulazinha. Então, 2P, ou seja, o perímetro é somar os 6 lados. Então, é 6 vezes o lado. Então, como o perímetro vale 12, eu coloquei 12 aqui no lugar de 2P. Mandei os 6 dividindo, então cada lado vale 2 centímetros. Opa, descobri o lado. O que vai me ajudar? Se eu já sei o lado, agora nas fórmulas que a gente acabou de ver, ó, do hexágono regular, então a gente viu aqui o seguinte, ó,
que o lado é igual ao raio. É uma formulazinha do hexágono regular. E o apótemo, que é o que ele pediu, é o raio multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Então, se eu descobrir o lado, eu sei que o lado é igual ao raio, então raio vale 2. Então, para mim encontrar o apótemo... Ah, tá. Tem um detalhe. A pergunta ele pediu não foi o apótemo do hexágono, né? Por isso que eu vi esse triângulo desenhado aqui dentro e já estava esquecendo. Ele pediu, vamos ver aqui a pergunta, ele pediu quanto mede o apótemo do triângulo regular inscrito. Então, eu descobri o raio, mas eu não quero do hexágono, eu quero o apótemo do triângulo. E do triângulo, é essa formulazinha aqui, ó. É o raio sobre 2. Então, por isso que ele, quando descobriu que o raio valia 2, ele pegou o raio, dividiu por 2, encontrou 1 centímetro, esse é o apótemo. Então, esse apótemo, ele chamou de A3 porque é do triângulo, não é o A6 que é o do hexágono. Então, tá aqui, ó, 2 exemplos, e agora vocês vão fazer o exercício que está proposto aqui no Classroom.